Bem-vindos ao nosso curso bíblico. Então, nessa nossa aula, vamos iniciar a estudar um pouco sobre o cânon bíblico. Nesta aula, vamos ver um pouco sobre a nomenclatura. Vimos, então, nas aulas passadas, que Deus quis falar aos homens dando origem à Sagrada Escritura. Nós nos perguntamos, então, agora, quantos e quais são os livros sagrados? Qual é o seu catálogo? Notemos os termos habitualmente utilizados neste estudo. Cânon, do grego, cânon, significa regra, medida, catálogo. Canônico significa livro catalogado, o que implica que seja inspirado, no sentido estudado da inspiração bíblica. Protocanônico, livro catalogado próton, isto é, em primeiro lugar, ou sempre catalogado. Livro deuterocanônico, livro catalogado deuteron, ou em segunda instância, posteriormente após ter sido controvertido. E livros apócrifos, do grego apócrifo, que significa livro oculto, isto é, não é lido nas assembleias públicas de culto, reservado à leitura particular apenas. Em consequência, livro não canônico ou não catalogado, embora ele tenha aparência de livro canônico. Evangelho segundo Tomé, Evangelho da Infância, Assunção de Moisés, etc. Os apócrifos, embora tenham sido durante séculos tidos como desprezíveis, portadores de lenda, são ultimamente reconhecidos como valiosos para a história do cristianismo, porque, primeiro, através de suas afirmações, referem o modo de pensar dos judeus e cristãos dos séculos poucos anteriores e poucos posteriores a Cristo. Segundo, podem conter proposições verdadeiras que não foram consignadas pelos autores sagrados. Por exemplo, os nomes dos genitores de Maria Santíssima, Joaquim e Ana, a apresentação de Maria no templo aos 3 anos de idade, a assunção corporal de Maria após a morte, etc. E terceiro, contém sentenças de hereges que contribuem para a compreensão da história do cristianismo. O cânon católico compreende 47 livros do Antigo Testamento, se conta como unidade distinta a Carta de Jeremias, que é o livro de Baruque, capítulo 6. Se ao contrário é considerada como o capítulo 6 de Baruque, o total é de 46 livros. No Novo Testamento há 27 livros, o que perfaz, então, 74 ou 73 livros sagrados ao todo. Vamos, então, examinar, na nossa próxima aula, a história do cânon do Antigo Testamento. E depois, uma outra aula, a história do cânon do Novo Testamento, assim, respectivamente, estudando como é que se formaram, então, os catálogos do Antigo e do Novo Testamento. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.